acontece, gente? Eles conseguiram provar, conseguiram um documento que mostra que quem foi ao cartório registrar o Gugu foi a Dona Maria do Céu. E o registro dele foi feito 20 dias após o nascimento. Esses detalhes foram decisivos para desconfiar que o Gugu não fosse filho biológico dos pais que o registraram. Neste caso aqui, o juiz olhou e foi assim, sucinto. Simplesmente pediu para a família do Gugu se posicionar, se defender no processo. Por quê? O que ele está pedindo nesse processo? Ele está pedindo a exumação do corpo do Gugu. Porque para ele, para os advogados dele, a única maneira de fato de descobrir se o Ricardo é filho do Gugu ou não é testando o sangue diretamente, o DNA do Ricardo com o Gugu, o que não foi feito, gente. Não foi feito. Porque se o Gugu não é filho da Dona Maria Aparecida, automaticamente, com a Dona Maria do Céu, automaticamente a Aparecida Liberato e o Amândio não são irmãos do Gugu. Por isso que eles também não têm o mesmo DNA, não têm o mesmo sangue, não têm o mesmo nada. A gente precisa agora de um pouquinho de concentração, galera, porque se não concentrar, não vai dar pra gente pegar aqui o fio da meada, tá? Seguinte, os advogados do Gugu levantaram a tese de que o Gugu não seja filho da Dona Maria do Céu. Eles estão cravando a hipótese do Gugu, na verdade, ser sobrinho da Dona Maria do Céu. E que o Gugu possa ser, na verdade, filho de algum dos irmãos da Dona Maria do Céu. E que, por isso, o teste de DNA que foi feito do seu Ricardo... Deixa eu pegar aqui, ó. O teste que foi feito do seu Ricardo com a Dona Maria, a Dona Aparecida e o seu Amândio, que são os irmãos, supostamente não, né? Vamos falar aqui, que são os irmãos do Gugu, por isso que teria dado errado. Porque o Ricardo tá com essa teoria. E aí, meus amores, vocês falam, cara, tu fumou uma coisa muito maluca aí, né? Amores, agora vocês vão ver que faz muito sentido. Vamos de anotações. É um resumo do processo novo, tá? Vamos pegar a linha do tempo. Vamos dar uma volta aí, ou melhor, vamos voltar para o passado. Porque, ó, dia 25 de março de 1952 é a data que a Dona Maria do Céu, junto com o seu Augusto Claudino Liberato, Maria do Céu é a mãe, Augusto Claudino Liberato é o pai do Gugu, e o seu Amândio Augusto Moraes, que é o irmão mais velho do Gugu, é a data que eles desembarcam no Brasil. E aí, meus amores, os advogados do Ricardo não estão para brincadeira, não. Eles conseguiram, olha isso, o registro, vou até ampliar para vocês verem, que é o registro da passagem deles de chegada no Brasil. Então, eles saíram de Lisboa e desembarcaram no Brasil na data 25 de março de 1952. Eles conseguiram esse registro, e é de um barco que se chamava Vapor Giovanna C. Esse era o nome do barco, que trouxe eles em 1952 para o Brasil. Tá bom. Eles chegaram 25 de março de 52. No dia 6 de maio do mesmo ano, quase 3 meses depois, chegaram no Brasil o senhor João de Deus Moraes, que é o avô materno do Gugu, ou seja, o pai da Dona Aparecida, da Dona Maria do Céu. Veio também a Dona Alice Augusta Martins, que é a mãe da Dona Maria do Céu. E também vieram os dois irmãos da Dona Maria do Céu, que são o Antônio Augusto Moraes, reparem nesse nome, Antônio Augusto Moraes, que vem a ser o mesmo nome do Gugu. É que a diferença é que o Gugu se chamava Antônio Augusto Moraes Liberato. O irmão da Dona Maria do Céu se chamava Antônio Augusto Moraes. Então já podemos ver aí que existe um nome igual. E também veio a Dona Germana Laurinda Moraes, irmã da Dona Maria do Céu. Todo mundo chegou aí, ó, no dia 6 de maio, né? Quase 3 meses depois da Dona Maria. Só que aí, esse tio do Gugu, que tem o mesmo nome dele, morreu no dia 27 de dezembro de 1957. Guardem essa data. Tenta memorizar, pelo menos 57, né? 27 de dezembro de 1957. Toda a família do Gugu, mãe, tios, avós e tudo mais, é originária do distrito de Bragança, em Portugal. Todos eles vieram de lá. Beleza. Só que aí começam as investigações. Beleza. Começam os pontos sensíveis dessa história. Naquela época, eu queria pedir até a ajuda da galera que é mais das antigas. Quem já era nascido ali nos anos 50, nos anos 60, pra gente falar um pouco dos hábitos daquela época. No processo, os advogados do Ricardo falam que, normalmente, quando uma criança nascia naquela época, quem ia até o cartório fazer o registro da criança era sempre o pai. Porque, na maior parte das vezes, somente as mulheres com muito dinheiro
davam à luz em hospital. Normalmente, as crianças nasciam em casa, por meio de parteira, e a mulher ficava de resguardo ali durante 40 dias. Então, ela não podia sair de casa, né? E quem costumava ir para o cartório registrar as crianças era o pai, né? Beleza. Vou falando aqui, ó, sim, sou dessa época e tudo mais. Então, vocês podem falar aqui pra gente como é que era. Ó, a Val tá falando que nasceu em 63 em casa com parteira, né? Então, enfim, era desse jeito. O que acontece, gente? Eles conseguiram provar, conseguiram um documento que mostra que quem foi ao cartório registrar o Gugu foi a Dona Maria do Céu. E o registro dele foi feito 20 dias após o nascimento. Pergunta, o que isso tem a ver? Em teoria, ela estava ainda cumprindo a quarentena. E um outro detalhe nessa história. Quando nascia um homem na família, um menino, as famílias ficavam assim, meu Deus, nasceu um homem. Era todo mundo em festa, os pais, principalmente, aquele pensamento machista, faziam questão de ir lá rapidão no cartório e registrar o rebento que chegou. Pois bem, quem foi registrar o nascimento do Gugu foi a Dona Maria do Céu, o que já é esquisito. Logo depois, quem nasceu foi a Aparecida Liberato, que é a irmã caçula do Gugu, e quem foi ao cartório registrar foi o pai do Gugu, né? Deixa eu pegar o nome certo aqui, que eu sempre vou esquecer, que é o seu Augusto Claudino Liberato. Ok, foi ele que registrou. Tá, beleza, vida que segue e por aí vai. Acontece que isso tudo já é levantado ali como uma hipótese muito esquisita pelos hábitos da família. Então, o que eles resolveram fazer? Investigar esses irmãos da Dona Maria do Céu, né? E aí, eles estão trabalhando a hipótese de que o Gugu tivesse sido adotado por meio de um esquema que era chamado adoção à brasileira. Por quê? São dois detalhes que eles apontam aqui, né? Olha como está escrito no processo. Questiona-se o motivo que o genitor, pai do Gugu, declarou o nascimento da filha, mas não declarou o nascimento do filho. Então por que ele foi no cartório declarar o nascimento da Aparecida Liberato e não fez isso com o Gugu? Qual motivo imperioso o levou a não registrar? E aí, diz aqui, ó, esses detalhes foram decisivos para desconfiar que o Gugu não fosse filho biológico dos pais que o registraram, mas sim poderia ter sido adotado pelo método muito comum à época, a adoção à brasileira. E este fato demandou maior aprofundamento na investigação em curso, e é aí que a gente vai mergulhar de cabeça, tá? No primeiro cenário que eles levantam, eles falam o seguinte: em 1959, que é a data de nascimento do Gugu, que a gente conhece, é 10 de abril de 1959. Nessa época, em 59, a dona Germana, que é irmã da Maria do Céu, teria apenas 16 anos de idade. Então, ela seria uma menor de idade, solteira e que teria engravidado em decorrência de um romance proibido. E aí, para evitar um escândalo na sociedade, a Dona Maria do Céu teria ido lá, pegado o filho da irmã dela, que seria o sobrinho dela, que era o Guguzinho, e teria pego o filho para ela e falado assim, não, o filho é meu, eu que vou cuidar dele, tá? Beleza. Essa é a primeira tese. Se a gente fosse pensar em escândalo, em costumes da época, faz sentido? Pode ser. A segunda hipótese fala o seguinte, que nesse segundo cenário, o pai seria o tio do Gugu que morreu, que tem o mesmo nome dele, tá? E aí, para chegar nessa conclusão, gente, é muito maluquinho. Por quê? Que nem eu falei para vocês, esse tio do Gugu morreu em 27 de dezembro de 1957. E o Gugu nasceu em 10 de abril de 1959. Então, assim, partindo do pressuposto que uma gestação dura 9 meses, não tem como o tio do Gugu, que morreu em 57, ser o pai de uma criança que nasceu em 1959. E aí, meus amores, eu vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês, que eu não mostrei lá na Sônia. Eu apenas falei lá. Que é isso aqui, ó. Isso daqui é o perfil que existe do Gugu numa plataforma chamada MyHeritage, né? Que é a minha hereditariedade. Essa plataforma é muito conhecida na Europa, nos Estados Unidos, só que no Brasil ela não emplacou muito, porque tem uma parte que é paga e tudo mais. E o que as pessoas fazem nessa plataforma? Basicamente, quando você quer descobrir se você tem parentes espalhados pelo mundo, você vai cadastrando ali sua família e vai construindo na internet a árvore genealógica da tua família. Muita gente já se encontrou, muitos parentes já se encontraram aí pelo mundo por causa dessa plataforma. Os advogados do Ricardo Rocha entraram nessa plataforma e encontraram o perfil do Gugu. E olhem a data de nascimento, que consta ali, ó. Nascimento, 10 de abril de 1958. 10 de abril de 1958. Nos documentos que a gente tem conhecimento, o Gugu nasceu em 59. Não tinha como ele ser filho do tio dele. Mas ele nascendo um ano antes, ele pode ter sido filho do tio dele. Entende? Por quê? O filho dele morreu o tio dele morreu em dezembro e o Gugu nasceu em abril. E olha o que eles trabalham aqui, caso o Gugu tivesse nascido de fato ali em 58, né?
Nesse cenário, considerando que o irmão falecido da Dona Maria do Céu era solteiro e o filho possivelmente era advindo de um romance com uma pessoa terceira, com uma mulher, né? Mãe que talvez não tivesse condição de criar a criança, entregou a criança à irmã primogênita, a Dona Maria do Céu, daquele que então, em ato nobre, assumiu este filho do irmão falecido, promovendo o registro tardiamente, um ano depois, como se seu filho fosse, pois era casada e poderia bem criar o sobrinho órfão, como de fato o fez. Inclusive, há que se notar que o Gugu, né, coincidentemente, ostenta o mesmo nome do referido irmão falecido, apenas acrescentando o sobrenome Liberato. Então, a treta é essa. Eles descobriram que até a data de nascimento do Gugu pode ter sido alterado. Que o Gugu, na verdade, tivesse um ano a mais do que aquele que a gente conhecia, né? Então, faz sentido. Esse tio do Gugu teve um teretetê com uma mocinha, engravidou essa moça, o tio do Gugu morre, a Dona Maria do Céu vai lá, pega essa criança, registra no nome dela, ela mesma vai no cartório, registra essa criança no nome dela, e ele é apresentado aí como filho. Beleza, gente. Ok. Vocês falam assim, Perline, muita maluquice, parece muita maluquice. Mas eu vou mostrar pra vocês uma árvore genealógica que eles colocaram ali no processo, tá? Então temos lá, ó, a Dona Alice e o Senhor João de Deus, que são avós, né? Na verdade, seriam avós aí do Gugu. E aí aparecem os filhos deles, que são a Maria do Céu, que é apontada como a mãe do Gugu, mas aqui ela já entra como tia-avó do Ricardo, tá? Aí temos aqui os irmãos da Dona Maria do Céu, a Germana Liberato e o Antônio Augusto. Só que na chave da Maria do Céu, só aparecem lá a Dona Aparecida Liberato e o seu Amândio como filhos dela. E o Antônio Augusto, que é o Gugu, seria filho ou da Germana ou do Antônio Augusto, que é o tio falecido. É uma coisa muito maluca. Aí vocês falam, Perline, é uma história pra boi dormir. Parece, não parece? Parece. Aí, o que pega, gente? No exame de DNA que foi feito, vocês podem falar assim, mas o exame de DNA já comprovou que não é nada, não. Meus amores, eles contrataram um perito em genética, um perito geneticista. O cara é de Goiás, né? Só que ele fez uma leitura de todo o laudo do teste de DNA, dos exames de DNA que foram feitos ali para comprovar o parentesco do Ricardo com a Dona Maria Aparecida. E nesse levantamento é falado que existe uma compatibilidade alélica, com os alelos ali do DNA, né, evidenciada em 8 marcadores, sendo que o cálculo final da probabilidade de compatibilidade dos alelos esperados em relação aos alelos observados em Ricardo Rocha revelou ser significativo, com um valor acima de 90% de compatibilidade. O que ele está falando aqui? Embora o teste de DNA que tenha sido realizado do Ricardo com a Aparecida Liberato e com o Amândio tenha dado negativo, existe uma carga genética, existem elementos ali no DNA que mostram que pode ter um parentesco indireto do Ricardo com a Dona Aparecida e com o seu Amândio. Pode ter, porque uma parte desses grupos aí do DNA, desses alelos, corresponde a 90,9% de familiaridade. Acabou por aí? Não acabou por aí, não. Ainda em cima desse estudo genético, desse mapeamento genético que foi feito do DNA do Ricardo, descobriu-se que o DNA dele é originário de onde? Do distrito de Bragança, em Portugal. Isso foi feito por mapeamento genético, que o DNA do Ricardo é originário da região de Bragança de Portugal, que é exatamente de onde vieram todos os parentes do Gugu. É uma maluquice? É uma maluquice. Você fala assim, cara, que história mais maluca é essa? Só que na hora que eu tava vendo ali as provas, eu falei, velho, esses advogados do Guguzinho são pica. Porque eles foram atrás de muita coisa. Parece uma história muito rocambolesca. Parece. Mas faz um pouco de sentido com as provas que foram apresentadas. Só que aí, gente, o juiz, que até o ano passado, depois que rolou o exame de DNA, o Ricardo estava entrando com novas peças no processo, pedindo coisas. E a justiça cagando para ele, dando de ombros, ignorando todos os pedidos. Neste caso aqui, o juiz olhou e foi assim, sucinto. Simplesmente pediu para a família do Gugu se posicionar, se defender no processo. Por quê? O que ele está pedindo nesse processo? Ele está pedindo a exumação do corpo do Gugu. Porque para ele, para os advogados dele, a única maneira de fato de descobrir se o Ricardo é filho do Gugu ou não é testando o sangue o DNA do Ricardo com o Gugu, o que não foi feito, gente. Não foi feito. Porque se o Gugu não é filho da Dona Maria Aparecida, automaticamente, com a Dona Maria do Céu,
automaticamente a Aparecida Liberato e o Amândio não são irmãos do Gugu. Por isso que eles também não têm o mesmo DNA, não têm o mesmo sangue, não têm mesmo nada. Então não tem como dar, mesmo que de fato o Ricardo seja filho do Gugu, porque não existe um laço sanguíneo do Gugu com a Aparecida e com o Amândio. Aí o juiz pediu para eles se defenderem. Só que, peraí, e não acaba por aí não. É uma parte que eu tava esquecendo de contar até lá na Sônia. Ele faz um pedido muito, muito surreal ali no processo, que é o último tópico do processo. Como ele acha que ele está sendo ludibriado pela família do Gugu, e de que tá tendo, assim, uma intervenção para enganarem ele no meio dessa história toda, ele pediu para que fosse colocada, assim, uma rede de proteção, uma interdição, é isso que ele pede, uma interdição ao túmulo do Gugu, para evitar que o corpo do Gugu seja trocado antes da exumação ser aprovada. Ou seja, ele está levantando a hipótese de que a família do Gugu possa ser capaz de ocultar o cadáver original do Gugu para poder manipular uma futura exumação que possa ser aí aprovada pela justiça. E eu não estou falando mentira não, eu vou ler para vocês o parágrafo onde ele diz isso, ó. Considerando o tempo do óbito do Gugu, requer que seja expedido um ofício para a administração do cemitério Getsemane, no Morumbi, para informar se após o sepultamento do Gugu já houve alguma manipulação ou exumação, bem como seja determinado cautelarmente a interdição, sob pena de desobediência e responsabilidade, da sepultura do Gugu, a fim de prevenir a indevida manipulação da sepultura ou mesmo a substituição do cadáver em prejuízo da prova pericial a ser produzida. Então, assim, ele tá tão receoso, que até a proteção ao cadáver do Gugu ele tá pedindo lá no cemitério, porque ele tá com medo que a família troque o corpo do apresentador. Gente, é muito surreal. É uma história, assim, muito rocambolesca, mas que, assim, o juiz bateu o olho, eu não sei qual foi a sensação do juiz, porque a decisão dele, ao ler essa peça, é muito sucinta. Ele simplesmente coloca assim, folhas tais e tais, diga a parte contrária, que é o senhor Leonardo Aigner Ribeiro, juiz. Então ele fala, diga a parte contrária. O que ele quer dizer com isso, juiz? Que é para a família do Gugu tentar se defender. Porque agora que ele está trazendo toda essa documentação, toda essa teoria, o que a família do Gugu vai precisar fazer, gente? Trazer provas documentais para derrubar essa tese. Então, até comentei isso hoje lá no programa da Sônia. Se em algum momento o Gugu fez algum teste onde ficasse comprovado, isso em vida, tá, gente? Que de fato ele fosse filho biológico da Dona Maria do Céu, e esse exame, seja um exame de sangue, qualquer coisa, gente, qualquer coisa, possa ter em posse nas documentações, se isso existir, é só colocar no processo que derruba toda essa tese, né? Se isso não existir, a família se lascou, gente. A família se lascou, porque eles não vão ter como proibir a exumação do corpo. E aí vai ser exumado e tudo mais. Só que o Ricardo tá pedindo, inclusive, a proteção do cadáver, porque ele acha que a família do Gugu é capaz de tudo. O que é muito louco, gente. O que é muito louco. Tudo que o povo quer saber.